Olá, meus queridos, sejam novamente bem-vindos ao Vamos Falar sobre Deus. E hoje eu quero trazer no nosso devocional um assunto bem pontual, tá? Porque vivemos uma crise, né? E o que eu quero falar é sobre crise e relacionamento. Mais propriamente falando, eu gostaria de falar algo sobre o nosso relacionamento com Deus em meio à crise. Eu tenho acompanhado muito as questões dos noticiários, até mesmo das redes sociais, onde várias situações nós temos visto nos dias de hoje têm nos levado a um entendimento de crise, né? Temos a pandemia, tivemos a nuvem de gafanhotos, tivemos aí algumas questões de desastres naturais, né? Mas o que eu quero dizer hoje, o que eu quero deixar declarado, que eu quero que eu e você entendamos, é que o nosso relacionamento com o Senhor não deve se basear nas crises humanas. O aprofundamento do nosso relacionamento com o Senhor não deve ser moldado por aquilo que a situação externa está falando, certo? Quando nós falamos num dos vídeos anteriores, em Jeremias 2, sobre a noiva, né, que ama o seu Senhor, que o segue no deserto, nós estamos falando de um caráter de uma noiva que ela, mesmo quando a situação estava favorável, né, ela amava o seu Senhor e ela o seguiu até o deserto, tá? Então não que ela tenha encontrado o seu Senhor no deserto, ela o seguiu até o deserto. Então dessa forma nós temos que entender que o nosso relacionamento com o Senhor, ele deve ser constante, perseverante e profundo, né? Mesmo em qualquer situação, mesmo antes de uma crise, após e durante uma crise. Nós temos que ter esse entendimento de que devemos amar o nosso Senhor em todos os momentos. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto que existe uma grande discussão, grandes debates sobre se os eventos que estavam acontecendo eram bíblicos, se eram proféticos ou não. Se a nuvem de gafanhotos era o sinal do fim dos tempos, se a pandemia é uma questão do fim dos tempos, enfim. As pessoas querendo descobrir dentro da crise se aquilo era um evento profético. Por quê? Para talvez de alguma forma, né, até a gente pode ver, amedrontar as pessoas. Mas o relacionamento com o Senhor não deve ser por meio do medo. Nós devemos amá-lo, né, crendo no Senhor em amor, isso gerando arrependimento, né? Então os nossos argumentos quanto à crise ficaram de uma forma totalmente sem fundamento. Nós queremos forçar as pessoas a se converter ao Senhor pelo medo. E nós sabemos que o nosso relacionamento com o Senhor não é por medo. Isso gera um problema, isso gera um perigo, onde filhos que se relacionam com o Senhor por medo, são filhos que não demonstrarão o amor verdadeiro por Ele. No texto de Mateus 3, falando sobre João Batista, e quando ele batizava nas águas, lá no versículo 7 vai dizer que os fariseus e os saduceus, sabendo que João Batista estava batizando, foram até ele. Só que aí João Batista ele já fala assim, ó, raça de víboras, quem disse que vocês podem fugir da ira vindoura, né? Mostrem frutos dignos de arrependimento, né? Gerem frutos de arrependimento. Então, quando nós falamos sobre nos relacionarmos com o Senhor pelo medo, não são frutos de arrependimento, são frutos do medo. Então a gente tem que realmente nos relacionar com o Senhor de uma maneira correta, de uma maneira de amor. E no texto de Salmos, no capítulo 27, versículo 4, Davi compreendeu algo tão maravilhoso que nós devemos ter isso como um objetivo a alcançar, né? No Salmo 27, 4, Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa, no seu tempo, todos os dias da minha vida, buscando sua orientação. E assim, logicamente que naquele tempo havia um lugar próprio de adoração, né? Havia o templo de adoração. Porém, o que Davi queria dizer naquele texto, de uma maneira mais profunda realmente, seria que estar na casa do Senhor, no templo do Senhor todos os dias da sua vida, seria estar na presença dele todos os dias de sua vida. Estar aos pés do Senhor todos os dias de sua vida.
O texto não falou que eu quero estar com o Senhor somente nos momentos de crise. Eu quero estar no Senhor somente quando eu tiver medo. Quero estar no Senhor somente quando eu achar que está se aproximando o fim dos tempos. Não. Todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço ao Senhor, oração, né? E a buscarei. Responsabilidade do cristão, buscar agir. Então, enquanto nós não oramos, nós temos que ser a resposta das nossas orações, né? Oramos para que o Senhor abra os céus, para que as condições estejam favoráveis. Nos movemos para que realmente se concretize aquilo que nós estamos buscando. Mas que em nome de Jesus possamos mostrar o Senhor, possamos falar sim do Senhor, mas do amor dele. As crises vão vir, as circunstâncias vão acontecer, né? Existem ventos proféticos que vão acontecer, existem muitas situações difíceis que ainda vão vir. Mas quando nós nos fundamentamos no amor do Senhor, nós estamos nos preparando para estes momentos. É uma preparação espiritual que gerará um fortalecimento emocional e refletindo no nosso corpo. Então que assim possamos nos mover, que assim possamos desenvolver um relacionamento com o Senhor a todo momento. Amém? Fique com Deus. Eu quero agradecer pelo pessoal que tem nos encorajado aí com os vídeos, que tem dado os feedbacks referentes ao vídeo. Se você gostou, compartilhe, siga o Vamos Falar Sobre Deus no Instagram. Em breve estaremos compartilhando mais vídeos para que realmente o povo de Deus seja edificado. Amém? Muito obrigado mais uma vez, fique com Deus e até mais.